Olá, galerinha do quinto ano. Que bom estar aqui com vocês. E a tia Viviane está aqui hoje para mais uma aula de filosofia. Vamos lá, junto com a tia? Olha só, aí no capítulo 2 do nosso livro, eu sou aí na página 244, vamos falar aí sobre os pré-socráticos e a curiosidade sobre o mundo. Veja que tem aí alguns elementos super importantes, né? Como a água, né? O fogo, a terra, né? E o ar, ou seja, de extrema importância, né? Então aí no Conversa Vai, veja que diz aí, observe os 4 elementos da abertura deste capítulo. Na sua opinião, algum deles está mais presente no mundo do que os outros? E aí, o que é que você acha? Tem algum aí que é mais que o outro? E aí? Escolha um lápis de cor do qual você gosta e pinte o elemento escolhido. Então, aquele que você acha aí que é, vamos dizer, mais importante que o outro, que se destaca aí mais, você dá o colorido, certo? Escolhe aí um dos 4 elementos que você acha aí, né, que se destaca mais e dá aí um colorido a ele, certo? Aí no Conversa Vem, diz aí o seguinte: existe algo que está presente em todas as coisas do mundo? E aí? Como as coisas surgem? Do que é feito a natureza? Já pararam para se perguntar sobre isso? Então vamos conhecer aí sobre essas perguntas que tanto a gente chega a fazer, né? Vamos lá. Começar a compreender. Então, já tivemos oportunidade de nos perguntar de onde vêm todas as coisas. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam, umas mais, outras menos, que em algum momento tudo surgiu do nada. Este pensamento não era muito difundido entre os gregos. Por alguma razão, eles sempre partiam do fato que sempre existiu alguma coisa. A grande questão, portanto, não era saber como tudo surgiu do nada. O que instigava os gregos ao saber como a água podia se transformar em peixes vivos ou como a terra sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou em flores multicoloridas. Tudo isso sem falar em como um bebê podia sair do corpo de sua mãe. Então, essas e outras perguntas às vezes a gente chega a questionar, né? Então, os filósofos viviam com seus próprios olhos que haviam constantes transformações na natureza. Mas como essas transformações eram possíveis? E aí? Então, como uma substância podia se transformar em algo completamente diferente, numa forma de vida, por exemplo? Então, essas perguntas chegam a gente a refletir, né? Deixa a gente a refletir como isso acontece. Então, veja só. Vamos continuar aí na 246 e entender ainda um pouco mais. Como isso se chama? Veja só. A atitude de pensar, refletir, dialogar e investigar sobre o mundo que nos cerca é chamada de atitude filosófica, onde deixa a gente a refletir, a pensar, né? Essa é uma atitude filosófica. Ela acontece quando assumimos a posição de filósofos e saímos em busca do conhecimento, investigando com outros colegas um assunto que ainda não conhecemos. Né? Então, quando a gente tem essa curiosidade, essa vontade de ter esse conhecimento, então aí é uma atitude filosófica, certo? Então, essa atitude filosófica aconteceu na Grécia Antiga, quando a explicação mitológica para os fenômenos da natureza já não era suficiente. Como os mitos não fundamentavam mais os fenômenos naturais,
algumas pessoas começaram a pesquisar como o mundo funcionava. Qual seria o princípio de todas as coisas do mundo? E aí, olha só, que pergunta boa aí para refletirmos, né? Como já devemos imaginar, quem lançou essa questão, não é? E aí? Os primeiros filósofos, na época, eles não tinham muita consciência disso, mas depois criaram um grupo de muitas pessoas pensantes e filósofas, assim como você. Tenho certeza que você já refletiu sobre essas perguntas, né? Pode até não ter refletido sobre todas elas, mas alguma, tenho certeza que você já refletiu, né? E já foi em busca, já perguntou ao pai ou à mãe, enfim, algum responsável, né? Ou até algum colega, como cita aqui no nosso livro, né? Então, a partir de agora, vamos conhecer quem foram os primeiros filósofos que iniciaram esse caminho pelo qual você está passando hoje. Então, com seus colegas, com parentes, com pessoas aí mais próximas a você, né? Então, vai fazer com que conheça um pouquinho dos primeiros filósofos que viveram aí na Grécia Antiga. Então, olha só, para adentrarmos ainda mais, né, nesse mundo aí da nossa filosofia, desses grandes filósofos, a tia vai deixar aqui essa pesquisa, né, ainda com a lupa na mão, para depois a gente socializar, certo? Então, vai deixar aqui a página 246, olha aí, para casa, para vocês pesquisarem, depois nós debatermos a respeito, certo? Aí sobre esses grandes filósofos, certo? E é isso, meus amores, a nossa aula de hoje fica por aqui. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.